Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 22 de junho, né? Hoje que vai ser a live com a Cilei, o Lucas Guerreiro e comigo, tá bom? Vai ser às 20 horas no canal da Cilei. Já vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o link do canal da Cilei. Vocês apertem lá, se inscrevam no canal dela, aperta o sininho de notificação para que no horário da live vocês recebam a notificação. Entrem lá e prestigiem, tá bom? Esteja conosco nessa live aí. Então hoje às 20 horas no canal da Cilei. O tema dessa live é bem interessante, que é sobre compartilhar o evangelho na pandemia. O Lucas Guerreiro ele tem muita experiência com a obra missionária, tá bom? E a Cilei ela tem um amor muito grande pela obra missionária. Nós três estaremos lá e venham com suas perguntas, né? Formule as suas perguntas aí sobre compartilhar o evangelho na pandemia, tá bom? Para interagir com a gente nessa live. Contamos com a ajuda de vocês aí, o apoio de vocês hoje, tá bom? Tô bem empolgado para essa live, tá bom? Vamos lá, dada essa mensagem, esse recado aqui, vamos para a designação do Vem Segue de hoje. Vou compartilhar a sessão 67, o versículo 6 e o versículo 7, eu vou ler. O que está acontecendo aqui na sessão 67? Nessa sessão aqui, Joseph Smith ele reuniu os líderes da igreja ali em conselho, porque eles estavam conversando a respeito de publicar as revelações que Joseph Smith havia recebido aos membros, às pessoas, né, que ele havia recebido. Todas essas revelações ele queria publicar, tornar conhecidas. Porém, parte desse conselho, né, que formou ali não estavam de acordo com esse procedimento de publicar essas revelações. Um dos motivos, né, porque nas revelações também dizia, por exemplo, sobre o Missouri, a terra de Sião, onde era uma terra escolhida por Deus para os membros da igreja. E a terra estava habitada. E aí eles temiam que se publicassem essa revelação, as pessoas da terra poderiam ficar revoltados ali, ou achar como assim, né? A terra é deles, o Senhor prometeu para eles. Então eles ficavam temerosos a respeito desse assunto de publicar essas revelações. E outra parte também do conselho ficou falando sobre alguns erros gramaticais que existiam nas revelações. Então eles duvidavam, eles não tinham 100% de certeza de que eram as revelações vindas de Deus ali. Então, o que acontece nessa sessão 67 aqui? Nesse mesmo conselho, Joseph Smith explica que o Senhor pediu para que se publicasse essas revelações, tá bom? Até porque o progresso da igreja nessa época começou a diminuir por conta dos jornais. Os jornais começavam a inventar mentira a respeito de Joseph Smith e das revelações. Falavam, Joseph Smith revelou isso, né? E falavam a mentira. Ou seja, uma história falsa, um fake news, como nós conhecemos hoje em dia. Né? Então, como as revelações que Joseph Smith havia dado não estava publicada, os jornais inventavam a mentira que quisesse ali e as pessoas começavam a acreditar. Se as revelações fossem publicadas, acabaria com isso, porque se o jornal falasse que Joseph Smith falou algo, a revelação dele estava publicada e ia mostrar, não, olha aqui, a revelação que Joseph Smith disse está aqui, está publicado, como que ele está falando algo mentiroso? Então, isso resolveria alguns problemas também. Mas o fato é que o Senhor pediu para que se publicasse essas revelações, tá bom? Então, a princípio, eles escolheram o nome dessas revelações como Livro de Mandamentos. E algumas pessoas duvidando ali por conta de erros gramaticais, estavam questionando. E olha só o que o Senhor revela aqui na seção 67, o versículo 6 e o versículo 7. Na verdade, ele faz ali um desafio, tá bom? É o que ele diz assim, no livro de mandamentos procurai a menor deles, e escolhei o mais sábio entre vós. Se houver entre vós alguém que produza um semelhante, então sereis justificados em dizer que não sabeis se são verdadeiros. Então, nas minhas próprias palavras aqui, o que está dizendo esse versículo aqui? Olha, falou assim, pega a menor revelação que Joseph Smith já escreveu, tá bom? E escolha entre vocês aqui a pessoa mais sábia que vocês conhecerem. E se essa pessoa conseguir produzir algo semelhante à revelação que Joseph Smith recebeu, então aí vocês estão justificados
de que realmente não dá para saber se realmente foi uma revelação de Deus ou não. E aí eles acharam boa a ideia, né? Tava lá Sid Higdon, né? Bem inteligente, tinha Oliver Cowdery, que era um professor, e tinha também o William McLean. O William McLean, ele era professor também, e ele tinha mais experiência ainda do que Oliver Cowdery, porque ele havia sido professor em 5 estados diferentes, né? Então ele conhecia bem de gramática, a língua ali, e aí eles escolheram que o William McLean, ele deveria tentar reproduzir então uma revelação semelhante à que Joseph Smith recebia, tá bom? Então ele foi lá com a sua inteligência, a sua homem erudito ali, e escreveu algo, né, sobre uma revelação como se fosse o Senhor dando ali. E aí quando ele apresentou aos membros ali daquele conselho, né, todos que olharam ali falaram, não, isso aqui não parece que provém do Senhor, não está nada parecido com as revelações que Joseph Smith recebe. E o próprio William McLean também não ficou satisfeito com o trabalho que ele fez ali. Então todos, naquele momento, eles aceitaram que todas as revelações que Joseph Smith havia feito eram verdadeiras, independente de alguns erros gramaticais, né? Realmente era uma revelação de Deus ali. Tá bom? Outra coisa que aconteceu nesse mesmo dia, Joseph Smith pediu para que Sid Higdon, Oliver Cowdery e William McLean escrevessem o prefácio desse livro, tá bom? Como se fosse uma introdução explicando o que é o livro de mandamentos. Então eles se reuniram ali e formularam, né, esse prefácio e apresentaram a Joseph Smith e ao conselho. Mas o conselho não ficou muito satisfeito com aquele prefácio ali não, né? Falaram que tinha muita coisa para melhorar ali, né? Que não era exatamente aquilo que era o livro de mandamentos. E até mesmo as pessoas que escreveram não estavam muito satisfeitas ali com a obra que eles produziram. E aí eles pediram para que Joseph Smith perguntasse ao Senhor sobre o prefácio, né? O que poderia melhorar no prefácio, perguntar ao Senhor sobre o prefácio. E aí quando Joseph Smith foi perguntar, o Senhor deu o próprio prefácio do seu livro, né, que é a seção 1 de Doutrina e Convênio. Então a seção 1 de Doutrina e Convênio foi recebida na ocasião aqui da seção 67. Que interessante, né? Não foi a primeira revelação que nós temos. Então olha que interessante. O próprio Senhor, ele deu o seu prefácio. Não temos outro livro que o próprio Deus tenha dado o seu próprio prefácio do seu livro. E o livro de Doutrina e Convênios tem o prefácio do Senhor, que é a seção 1. Então, eles aceitaram, todos aceitaram ali aquele prefácio, né, e apoiaram então a publicação aí do livro de mandamentos. E olha que interessante sobre o prefácio do Senhor. Eu escolhi alguns versículos aqui, ó, que respondem inclusive muitas das perguntas que eles estavam tendo ali na seção 67. Eu vou ler o versículo 38 da seção 1, diz assim: E o que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo, e ainda que passem o céu e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Ou seja, as promessas do Senhor seriam cumpridas. E o que ele disse está dito, ele não se desculpa, né? No começo eles estavam temerosos ali, dizendo, eu acho que a gente pode publicar, mas essa parte aqui a gente não publica, né? Querendo esconder algumas coisas. Não, tinha que publicar ela na totalidade, como foi feita, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui. O outro versículo que eu separei do prefácio do Senhor da seção 1 é o versículo 24, que diz assim, ó: Eis que eu sou Deus, e disse, estes mandamentos são meus, e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Então o Senhor falou, olha, esses mandamentos aqui, essas revelações, elas são verdadeiras, e foi dada a meu servo Joseph Smith, né, na sua fraqueza, na maneira dele de expressar. Então se houvesse algum erro ali, era na maneira dele se expressar, né? Não que a revelação fosse falsa, tá bom? Então é algo bem interessante nós pensar também. Pode ter alguns erros de gramática? Sim. Inclusive mais para frente a gente vai estudar sobre uma revelação, né, que Joseph Smith ele deu um nome, o nome dele, se eu não me engano, era Rai, ou é Rai, né? Deve se pronunciar Rei ou alguma coisa assim. É R-A-Y. E na hora de produzir a revelação ali, ao invés de Y,
né, Joseph Smith ele colocou um I. E por conta disso a pessoa duvidou, né, da revelação por causa da questão de um I, né, de um erro gramatical, por causa de Joseph Smith na sua fraqueza ali na escrita. E não é isso que desqualifica uma revelação. Como o próprio Senhor falou aqui, né, ele dava a revelação na fraqueza de Joseph Smith, ou na fraqueza de todos nós. Nossas revelações o Senhor dá na nossa fraqueza, de uma maneira que nós possamos entender. E muitas vezes nós não entendemos todas as coisas. Então é importante passar esse conhecimento. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar, né? Isso acabou aqui com aquelas mentiras daqueles jornais na época que não eram confiáveis. Hoje em dia também os jornais têm muito viés ideológico também, muitas perguntas capciosas já, né? Então também não é uma fonte aí 100% de segura para nós os jornais hoje em dia. O que é uma fonte 100% é o Senhor. As revelações do Senhor, elas sim são confiáveis. E é essa a mensagem que eu quero compartilhar com o meu testemunho, que eu sei que esse livro de mandamento, doutrina e convênio, é magnífico. É a vontade do Senhor, é a mente do Senhor, e nós devemos estudar, examinar esses mandamentos, porque as promessas feitas nele serão todas cumpridas. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Bom, até amanhã não. Eu quero que hoje, às 20 horas, vocês estejam na live, tá bom? Vai ser no canal da Cilei às 20 horas. Vai estar a Cilei, o Lucas Guerreiro e eu. Eu espero que vocês possam nos prestigiar nessa live. Então, até mais.